Como que dentro de uma empresa a pessoa desenvolve essa mentalidade inovadora? Olha, a gente fala que a gente tem três pilares aí para desenvolver essa nova cultura aí, né, de mente inovadora. O primeiro que eu falo para você é descobrir. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Esse é o podcast de número 4. Seja bem-vindo você que está ouvindo aí, você que também está vendo pelo YouTube e também na tua casa, no teu carro. Este é o podcast do Grupo Titânio Jeans Academy. E hoje eu estou aqui com o Jason Padial e nós vamos falar de mentalidade. É isso mesmo, mentalidade inovadora. Sabe aquelas pessoas que inovam? Aquelas pessoas que é totalmente diferenciada. Então hoje nós vamos falar desse assunto para te ajudar aí você também alavancar mais o teu negócio. É isso aí. Tudo bom, Jason? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem aos nossos amigos que estão acompanhando aí pelo YouTube e por outros canais. É uma satisfação muito grande ter vocês aqui. Vamos começar a primeira pergunta aqui. Eu quero perguntar para você o que é uma pessoa, Jason, com a mentalidade inovadora? Olha, Gabriel, que eu posso falar para você que tem dado certo aqui dentro da empresa? Esses dias de pandemia, podemos falar o seguinte: foi algo que nos surpreendeu, foi algo que realmente deu assim um boom dentro do nosso departamento aqui, né? Se a gente fosse ficar da forma que a gente vê outras pessoas levando e caminhando, a gente às vezes estaria até tomando um outro rumo. Mas assim, o que a gente percebeu que esse momento da pandemia ele fez com que a gente pudesse pensar um pouco fora da caixa. E aí eu posso falar para você, essa mentalidade inovadora foi com que se a gente não tivesse realmente inovado e pensado fora da caixa, a gente poderia estar aí entre as 600 mil empresas que o Sebrae anunciou, vocês podem ver essa matéria, que já tiveram os seus CNPJs cancelados. E graças a Deus, num dia, por isso que eu falo que são as oportunidades, né, que a gente tem. E num dia, logo quando começou a pandemia, a gente sentou e aí quando nós sentamos e chamamos a um grupo de gestores, e foi aí que nós começamos a descobrir que dentro da nossa empresa tinha mentes brilhantes e mentes inovadoras. E diante disso tudo, foi nesse caos que nós começamos um grande projeto. E foi daí que surgiu muitas coisas que nós estamos vendo o resultado hoje. Que nós começamos a plantar no meio do caos e agora nós estamos começando a ver a germinação daquilo que nós estamos já plantando há dias atrás. Uma das coisas que a gente achou que ia demorar, às vezes, 2, 3 meses, porque se não fosse a própria pandemia que nos tivesse tirado da zona de conforto, às vezes a gente ia demorar 3 meses, 4 meses, e isso fez com que com uma semana ou até menos nós pudéssemos fazer tudo isso que está acontecendo. E uma das coisas que nós podemos falar foi a nossa academia, que nós montamos, a academia do Grupo Titânio, que foi mentes brilhantes e inovadoras que começaram a colocar ideias dentro dessa academia. Para quê? Para que a gente pudesse semear coisas boas aos nossos lojistas, aos nossos parceiros. E isso é uma grande novidade. Isso é uma mente, algumas mentes do grupo desses gestores que fizeram. Eu sozinho não jamais poderia fazer isso, mas foi com uma junção, foi com uma parceria que nós começamos a fazer esse trabalho. Show. E para quem está nos ouvindo e nos assistindo também nesse podcast, o legal é que a gente está vendo várias, o Jason, só comentando aqui, várias palestras, lives aí no Instagram, no Face, no próprio YouTube aqui também, de pessoas que têm uma teoria bem bonita, bem bacana, e tudo que você está falando aqui, que a gente está explicando aqui, ensinando todo mundo que está nos ouvindo, é algo que a gente tem feito aqui na prática. É algo que está acontecendo aqui na empresa, né?
Exatamente, é aquilo. Se a gente não fazer, é porque falar é uma coisa, agora a gente está fazendo as ações, realmente. Falar, até papagaio fala, né? Verdade. Agora, realmente está fazendo? E foi isso. Quando nós sentamos com a equipe, nós falamos, sentamos o grupo de gestores e falamos. Foi daí que surgiu, então, que a nossa empresa, além disso tudo, ela montou uma sala de startup, e aqui dentro dessa sala de startup, as mentes inovadoras, nós estamos criando projetos aí. Um dos projetos, eu creio que durante 60 dias já nós vamos dar um Um start start. aí. Ia demorar, ô, Jay, só pra eu entender, ó, olha pra vocês verem o que é uma mente inovadora. Se não tivesse tudo isso tá acontecendo, se você tivesse levando normal, quanto tempo esse projeto demoraria? 5 anos. 5 anos pra estar pronto. 5 anos esse projeto, ele estava adormecido. E você está falando que 40 dias, então, Nós provavelmente. já contratamos uma multinacional. Nós contratamos essa multinacional já, juntamente com uma ideia. Por isso que eu falo, nós não precisamos trazer gestores de fora. Nós não precisamos contratar pessoas de fora. Simplesmente, essa multinacional, ela vai fazer com que o nosso projeto, a nossa ideia, seja montada. Mas a ideia surgiu daqui, dentro desses dias de pandemia. Se Dentro tratando de uma mente inovadora. exatamente. Nós não precisamos buscar executivos de outro país para estar. Não, nós demos oportunidade para as pessoas que estavam aqui dentro. Isso que é o mais interessante. Foram pessoas daqui de dentro que estiveram sentados no meio ao caos, nós sentamos e montamos o projeto, e a empresa, uma multinacional, vai executar toda a parte estratégica. Mas a ideia é desse grupo gestor. Eu quero até louvar e ser grato à vida dessas pessoas. Por quê? Porque aquilo que a gente ia demorar 5 anos, nós estamos desenvolvendo um projeto aí em 45, 60 dias. Um dos projetos muito maravilhoso que vai impactar a vida dos nossos clientes lá na ponta. Por quê? Porque nós queremos fazer um trabalho de parceria. E é isso que o Grupo Titânio está fazendo. Ô, Jays, e aqui, para quem está nos assistindo, esse podcast é algo também. Exatamente. Algo inovador que a gente nunca pensou em ter um podcast. Não, imagina, a gente estava vivendo aquela correria, vivendo aqueles dias de muita coisa, o barco planado em águas tranquilas, né? E aí surgiu, foi uma mente brilhante aí, até sua e do Alan, que convidou a mim também para estar participando. Um grupo, né? Um grupo, exatamente. Foi um grupo que sentou aqui dentro dessa sala de startup, porque é o seguinte, não é que as empresas hoje, elas não podem pensar em só fazer, nós não só fabricamos roupas, nós temos que ter tecnologia por trás disso tudo. Quando nós viajamos para a NRF, nós vimos que nós precisávamos, nós não só podemos fazer roupa, nós temos que ter tecnologia, nós precisamos juntar hoje a inteligência artificial com a inteligência humana, e juntar para quê? Porque isso já é a novidade, isso já é o quê? Isso já é o comportamento do novo cliente, e aí a gente já conseguiu fazer isso, isso já é uma mente inovadora já diante disso tudo. Isso já é prova real do que nós estamos falando. O Jay, é tão interessante que a gente foi numa feira da HSM, que é uma das maiores feiras de gestão que tem aí no Brasil, você sabe, no mundo, né? No mundo. E foi falado isso, que tem empresa que era um exemplo de moda, que ia ter que ter tecnologia. E assim, a empresa, o Grupo Titânio acredita muito em inovação e tecnologia. A gente está numa sala aqui que tem uma estrutura, nós temos computadores aqui que eu acredito que empresas de tecnologia não têm o computador que a gente tem. É uma estrutura que toda empresa ela acreditou no projeto e está construindo aqui. Isso também faz parte da empresa acreditar na inovação, no que vai dar certo. Sim, isso daí começa principalmente do gestor que está em cima, né? Ele tem que acreditar que a equipe que está com ele é uma equipe que tem uma mente brilhante, que tem uma mente inovadora, é uma gestão compartilhada. E aí, quando vem as ideias, ele realmente mensura, ele filtra e vê que as ideias são saudáveis, ele coloca para executar. Com a equipe, ele executa as ideias. Então, isso é fundamental para quem tem empresa aí, quem está ouvindo,
fazer esse compartilhamento, essa participação com a sua equipe. Isso faz parte de uma nova cultura de gestão. E as pessoas estão nos ouvindo agora, nos assistindo aqui nesse podcast. Como que dentro de uma empresa a pessoa desenvolve essa mentalidade inovadora? Olha, a gente fala que a gente tem três pilares aí para desenvolver essa nova cultura aí, né, de mente inovadora. O primeiro que eu falo para você é descobrir novos caminhos. Como que é descobrir novos caminhos? Se você sempre faz o mesmo, você vai ter sempre o mesmo resultado. Agora, se você sai da bolha, se a gente ficasse fazendo a mesma coisa antes da pandemia e no caos da pandemia, hoje, nós não estaríamos com isso daqui. Nós não estaríamos montando esse podcast, montando esse projeto que está vindo aí, e quantos outros projetos que nós estamos... O Academy, quantos outros projetos. Então, é aquilo, sai da bolha. Realmente sai da bolha. É você saindo da bolha que você vai ter um resultado diferente. Não adianta você querer um resultado fazendo as mesmas ações. Faz ação diferente que você vai ter um resultado diferente. Isso quer ter novos caminhos, então. Exatamente. Você tendo novos caminhos, você vai ter novos resultados. É isso aí. Sempre, saia da bolha. Sempre eu falo o seguinte, vai ter oportunidade. Sempre tem oportunidade. Olha aí, foi no caos que a gente viu uma oportunidade grande aí. Foi no caos. Quantas ideias teve? É que a gente não tem tempo. Se a gente fosse executar todas as ideias que a gente... Não dá tempo. E às vezes a gente até se perde com ideias mirabolantes, ideias boas que tem. A gente perde até o foco. O que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar estacionado e ver realmente qual que é a que você precisa na hora, a que você precisa para rodar o teu projeto. Então, primeira coisa que eu falo para você, é isso aí. Novos caminhos. Começa a sair da bolha. Começa a pensar fora da caixa. Procurar novas alternativas. Exatamente. Segunda coisa, conecte com pessoas melhores que você. Sempre assim. Conecte com pessoas... O network. Conecte com pessoas melhores que você. Exemplo, numa cidade aí, se você tem uma mercearia e se você vê que tem alguém que tem um supermercado maior, chegue até ele. Mas não chegue com aquele tom de querer só sugar. Seja com um tom de parceria. Vê o que ele está fazendo que está dando certo. Outro dia nós falamos aqui numa live sobre uma inveja positiva. O que é inveja positiva? É aquilo que você vê que está dando certo para o outro, mas de uma forma positiva, não de uma forma negativa, uma inveja negativa de querer ir lá sugar para ele. Não, vai lá, compartilha, faça um network. Realmente, vê o que está dando certo, seja parceiro, fala o que está dando certo aqui, o que você pode me ajudar. Seja humilde de chegar e pedir ajuda. Tira esse orgulho, que às vezes a gente é carregado de orgulho dentro da gente, a gente é carregado de uma soberba, né? Então, tira esse orgulho, tira essa soberba. E é uma das coisas... Aprende com quem sabe. Exatamente. Outro dia, Napoleão Hill, eu estava lendo, Napoleão Hill ainda disse o seguinte... Ele falou, está até num livro dele, a gente estava comentando, né? Onde ele fala que se você quer ter o carro que eu tenho, leia os livros que eu leio. Olha aí. Então, às vezes as pessoas querem ter o que o outro tem, mas não quer passar pelo processo de conhecimento. Então, esse é o maior problema das pessoas. Começa a ler, começa a se autoconhecer, começa a buscar. Esse é o melhor caminho. Então, primeiro, descubra os seus caminhos. Segundo, conhece pessoas, né? Network. E o terceiro, tira suas metas do papel. Não adianta você ter um monte de ideia, ter um monte de coisa e você ter a ideia somente para você. Tira elas do papel. Porque mais bonito do que ter a ideia na cabeça é você executar ela. Porque a ideia a pessoa até tem, né, Jason? Por exemplo, se eu chegar com uma folha aqui com um monte de ideia, você compraria essa ideia? Não, de forma alguma. Hoje as pessoas não compram mais ideia do papel, elas compram projetos sendo executados. Hoje não se compra mais papel. Agora, se você tem um projeto em execução, é fácil de vender o teu projeto. E é isso que a gente fala. Pega o seu projeto e coloca ele para executar. Quando você coloca para executar, é porque as startups hoje é o que as pessoas investem, vem fundo de investimento, vem tudo. Porque se fosse só papel, ninguém comprava. Mas quando começa a tirar do papel e começa a executar, o que mais hoje se compra são startups. Por quê? Porque as pessoas veem a execução, tira do papel. A gente tem que perder o medo
perder o medo e tirar do papel, porque se você deixar igual nós, se nós temos grandes projetos, todas as ideias, se as ideias ficar só aqui, não tirar e colocar para rodar, nada se vale. Por isso que eu falo, nós temos que tirar do papel e colocar o projeto para rodar. Verdade. E as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, as pessoas que estão nos assistindo e vendo esse podcast, talvez você tenha uma loja e tenha um negócio, você é empreendedor, empreendedora, que dica você daria hoje? Que dica que você daria para essa pessoa, para ela ter a mente empreendedora, para ela ter resultado no negócio dela? Olha, o que tem dado certo para nós aqui, e eu acredito que se assim, o que dá certo para um é aquilo. Copia que está dando certo também, que isso daí pode ter resultado. Primeira coisa, saia da sua zona de conforto. Aquilo que a gente hoje aqui, nosso planejamento e projetos que a gente tinha no começo do ano, nós rasgamos e nós fazemos a casa quase todo dia, nós temos que fazer planejamento diário. Por quê? Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, saia da zona de conforto. Começa a ouvir mais as pessoas. Monta um grupo de gestão. De gestores, coloca as pessoas, um comitê de inovação na tua loja. Exatamente. Pega as ideias das pessoas, não interessa se é a pessoa do café, se é a pessoa, não interessa. Gerente geral, não coloca lá, são pessoas, todas as pessoas têm ideia. Existe ideia idiota? Não existe ideia idiota. O Uber, por exemplo, foi a ideia mais idiota quando lançaram lá, vai tirar os amarelinhos em Nova York. Quem imaginaria que ia ser uma das plataformas mais caras do mundo hoje? Uma ideia idiota. Foi alguém que fez. Olha quanta coisa que acontece. Às vezes a pessoa fala, essa é a ideia idiota. Pode ser idiota para você, mas você não sabe profundamente o que pode acontecer aquilo lá, o que pode se transformar aquilo lá. Então, dê valor às pessoas. Começa a ouvir mais as pessoas. Às vezes você tem um baita de um talento na tua loja, às vezes você tem um baita de uma oportunidade que tem ali, você não dá valor. Então, olha aí, um pulo do gato. Ouve as pessoas, dê valor a elas, que a ideia que seja mais idiota. Marque a ideia dela, filtre e começa a colocar no papel e tira do papel. Não adianta só colocar no papel, tira do papel. Que eu acredito que de 10 gestores ali que você juntar, de 5, de 2 ou de 1, sempre vai ter uma ideia que vai fazer o seu negócio alavancar. Ô Jason, até o Elon Musk, né? Quantas pessoas tiraram o sarro dele? Desacreditou que ele ia levar alguém para a Lua com um foguete de novo tripulante. Olha aí o que aconteceu nesses últimos dias. E aconteceu. Era uma ideia que o povo tirou sarro, mas aconteceu. Exatamente. Isso é prova do que todo mundo tem condições e capacidade de fazer aquilo que a mente pensa, né? Todo mundo tem condições. Eu acredito muito nas pessoas. Às vezes as pessoas faltam oportunidade, porque às vezes dentro da empresa nós temos pessoas que são matadores de ideia. E aí você começa a dar uma olhada, porque a ideia mais importante, ela não tem que ser só sua, a ideia tem que ser da equipe. Porque quando a ideia é só sua, o resultado vai te levantar o ego. Agora, quando a ideia é da equipe, todo mundo trabalha num conjunto. E é isso que a gente precisa. Por isso que a gente fala, às vezes nós temos matadores de ideias, nós temos matadores de talento dentro da nossa equipe, matadores de sonho. E é isso que a gente tem que sempre estar observando, porque todo mundo tem condições, todo mundo tem capacidade e todo mundo tem talento. Está dentro de nós. Sempre eu falo, nós temos um gigante adormecido dentro de nós. Show. E é isso aí, pessoal. Mais um podcast. Estou aqui com o Jason, que é o diretor do Grupo Titânio Jeans. E mais um podcast que possa te ajudar muito nesses momentos, que você possa ouvir e conseguir tirar aí coisas, né, Jason? 5%, né? Você conseguir aprender e tirar 5% desse podcast, eu acredito que você já vai ter um resultado muito grande. Exatamente. Se você aproveitar 1% disso tudo que a gente está falando, eu acredito que você vai ter uma ideia muito fantástica. E tira do papel. E olha só, pessoas que estão em volta de você, se elas são melhores ou piores do que você. Conecte sempre com pessoas melhores do que você. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, um grande abraço. E não esquece de deixar um like aqui e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe. Deus abençoe.